Justo. E, bom, seguindo essa época, acho que a tua adolescência, quando que tu percebeu... Tu lembra alguma virada de chave nessa época? Tanto a questão do teu livro, numa ordem cronológica, o que que veio que mudou quem a Lana é, ou ela sempre foi só esse processo de evolução, assim, de consciência? Não, hoje cada vez mais eu percebo que isso, né? Que a gente é uma metamorfose ambulante mesmo, né? Então a gente tá sempre se transformando. Eu acho que uma das grandes viradas de chave foi começar a viajar, né? Porque, enfim, eu morei aqui em Blumenau os meus primeiros 17 anos da vida. E aí, de repente, eu fui morar no Canadá, numa cidade minúscula, sei lá, no norte do Canadá, onde era frio pra caramba. E a realidade se transformou completamente, né? Assim, meu Deus, era tudo diferente, a maneira de pensar era diferente, a maneira da galera se vestir era diferente, o lugar era diferente. E aí eu me lembro, assim, do pensamento ser esse, assim, cara, se isso é assim, tão diferente, num cantinho minúsculo do planeta, assim, as pessoas, tudo que eu imaginei como realidade, aqui não quer dizer nada. Então, tipo, imagina o que é o mundo, sabe, conhecer o mundo todo. Isso me abriu uma vontade muito grande, assim, de explorar mais outras culturas, ter outras vivências em outros lugares, né? Porque é isso, às vezes a gente morou em Blumenau a vida inteira e a gente tem como a realidade o espectro muito limitado do que aquelas pessoas daquele lugar pensam sobre a vida. E os valores daquelas pessoas e as crenças daquelas pessoas. E aí tu muda de localização e nada daquilo que tu achava que era a realidade é realidade em outros lugares. Então, quando tu faz isso muitas vezes, tu começa a realmente ampliar muito o teu espectro de visão da realidade, né? E isso é muito positivo, muito construtivo, né? Eu diria, por isso que eu sou muito fã de viajar e recomendo muito, assim, que as pessoas tenham esse tipo de experiências, né? O Canadá, então, foi uma das mais marcantes para esse processo, porque 17 anos o Canadá foi a primeira, né? Então eu me lembro, assim, de chorar, assim, olhando para as paisagens, sabe? Coisa que eu nunca tinha visto e tal. Então foi a mais impactante. Mas aí depois eu não parei mais. Eu fiquei 13 anos viajando nessa busca, assim, né? A minha maior busca era por propósito. Tanto que o livro fala sobre isso, né? Assim, eu acho que desde os 3 anos eu tenho um senso de missão. De eu ter vindo pra cá com uma missão. Eu já falo disso desde muito pequena, assim. E aí eu falava pra minha mãe, mãe, meu Deus, eu tenho uma missão, eu preciso ser descoberta. Falava coisa assim, sabe? Uma pirralha. E ela falava assim, filha, mas descoberta pelo quê, sabe? O que tu faz pra ser descoberta? Tu canta, tu dança, tu sapateia, o que tu faz? E eu falava, meu Deus, não sei, mas alguém tem que me descobrir, mãe, sabe? E aí, tipo, eles zoavam com a minha cara, assim, meio pouco. Mas rolava essa busca, assim, pelo, né? O que eu tenho que fazer aqui? Por que eu tô aqui? E essa foi a pergunta dos 13 anos que eu fiquei viajando, assim, pra tentar responder essa pergunta pra mim, né? E aí, eu escrevi o livro. Essa busca culminou num encontro internacional com um mestre sufi, um desse que o meu pai fala bastante, até. E ele falou pra mim, olha, eu acho, a minha recomendação pra ti é que tu escrevas um livro. Aí eu falei, um livro? Mas eu não cheguei a nenhuma conclusão sobre, assim, não, minha missão é essa, ou né, eu tenho que fazer tal coisa. Aí ele assim, cara, mas a vida não tem conclusões. A vida não é sobre concluir. A vida é sobre experienciar. Então, se tu contar as tuas experiências para várias pessoas, isso vai ser de muito valor, né? E aí fez todo sentido. E eu vim pro Brasil para escrever o livro. E aí, quando eu escrevi o livro, eu nunca imaginei, né? Mas, assim, centenas de pessoas começaram a se identificar com aquela história dessa busca e da missão e dessa vontade de ter um significado maior para aquilo que a gente faz, né? E muito rapidamente eu tava respondendo centenas de e-mails por dia, assim, de gente que tinha lido o livro e tal. Porque eu peguei e fiz o seguinte, eu mandei o meu livro para Las Vegas, onde eu tinha morado antes. E eu tinha sido VIP Services em um dos cassinos. E eu lidei com um monte de celebridade, conheci um monte de gente. Assim, eu lidava com os milionários do cassino e com as celebridades. E tinha um monte de amigo do Circo du Soleil e tal. Então eu peguei o livro, mandei pra essa galera.
e falei, ó, tirem as fotos mais criativas que vocês conseguirem com os livros. E aí comecei a postar essas fotos, tipo, do Circo du Soleil, fulano recalculando a rota, aí, sabe, celebridades com o livro na mão e não sei o quê. Aí começou a passar na timeline do Facebook, quando as pessoas viam a tua timeline, né? Porque, tipo, Justo. hoje em dia ninguém mais vê nada. E aí o livro bombou, assim, começou a vender horrores, porque todo mundo fala, recalculando a rota, que livro é esse? Quem é essa menina e tal, e enfim. E aí do livro veio o meu primeiro programa online, que foi o programa Recalculando a Rota, onde eu olhei pra trás e vi o meu próprio processo de transformação e esse meu próprio processo de busca, assim. Então, quais foram os passos, né? O que eu fiz? Como é que foi? E aí fui meio que contando para as pessoas que quisessem fazer aquele processo também, assim. E o programa também foi super bem, assim, foi bombou. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!